Deus abençoe. Hoje nós vamos falar da marca de Deus, o selo de Deus. Vocês vão aprender quem são os selados, os escolhidos pelo Senhor. Apocalipse capítulo 7, abre aí. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. Diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Tinha o quê? Selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas do servo do nosso Deus. João, ele viu o anjo que disse: olha, não danifique, não faça nenhum dano à terra. Tem terra aqui hoje? Eu sou terra, você é terra, nós somos o quê? Pó da terra. Não danifique o mar. O que é o mar? Nós vimos lá em Apocalipse 17:15 que o mar é o quê? Nações, multidões, povos e línguas. Está lá em Apocalipse 17:15. O mar bíblico falando, porque Deus fala de uma forma figurativa, Ele usa as coisas desta terra para mostrar as espirituais. Então não danifique o mar, nem as árvores. Quem são as árvores? São os homens, né? Os pastores, as mulheres. Nós somos árvores de Deus. Jesus falou o quê? Eu sou a videira. Jesus falou o quê? Eu sou a videira verdadeira. Se Ele é a videira verdadeira, é porque tem a falsa também. Sim ou não? E nós somos fruto de quê? De qual semente? Da semente da videira. E se a videira é Cristo, nós também somos uma árvore espiritual. Isso aí já foi dado o ensino aqui para vocês. Então não danifique até que seja selado. Será que Deus vai escrever o nome dele aqui? Vai ter um carimbo. Você sabe que selo é carimbo, né? É ou não é? Será que Deus vai vir com carimbo e pá! Deus, Jeová, Jesus, vai ter um carimbo na testa? Vai ter um carimbo no coração? Vamos aprender isto hoje. Que carimbo é este? Que selo é este? Glória a Deus. Que selo é este? Selo define direito de propriedade. Vamos lá? Selo define o quê? Direito de propriedade. Alguém já morou na roça aqui? Na fazenda? Quem morou na fazenda, na roça? Ou quem já... Quando você compra um animal que é teu, o vizinho tem animal, o outro vizinho tem o gado dele, você tem o teu gado, e para não misturar, você faz o quê? Você sela. Vai lá com a marca que tem o teu nome, ou as iniciais do teu nome. Quando meu pai tinha fazenda, eu lembro que eu era pequeno, ele tinha uma marca, aquela marca esquentava na brasa, no fogo, e selava como? Chegava no quarto aqui, do boi, do bezerro, e colocava aquele negócio quente, o bichinho dava uma dor, irmãos, o bichinho depois saía pulando e saltando, mas ficava lá, HB, que quer dizer borrer, ficava lá. Se algum daqueles bezerros ou daqueles bois escapassem e misturasse com os bois do vizinho, o vizinho ia lá,
falava: opa, essa marca aqui é do seu Gastão. É do seu Gastão. E o que que acontecia? Ele devolvia, porque aquele selo definia o quê? Direito de propriedade. Direito de propriedade. Então veja bem, se você tem o selo de Deus, você é de quem? Se você tem o selo de Deus, você é de quem? De Deus. E o que é o selo de Deus? O que é? A palavra de Deus na mente e no coração. Deus não vai colocar o nome dele aqui escrito, mas a palavra dele na mente e aonde? No coração. Este é o selo de Deus. A palavra de Deus colocada na nossa mente e no nosso coração. Deu para entender? Tudo bem até agora? Vamos lá. Jó capítulo 33, versículo 16. Jó 33, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jó 33, versículo 16. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução. O que é instrução? A instrução é o ensinamento da verdadeira palavra. O que o Senhor está dizendo através de Jó? Revela aos ouvidos das pessoas a palavra, prega, fala a palavra da verdade e cela a verdadeira instrução, a verdadeira palavra de Deus. Então, o selo da palavra de Deus, o selo de Deus é a instrução, a revelação da verdadeira palavra de Deus, aonde recebemos na nossa mente e no nosso coração. Salmo 119. Salmo 119, verso 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras dá luz, esclarece. A revelação da tua palavra dá luz, dá entendimento, dá o quê? Compreensão, entendimento aos simples, aos humildes. Então, quando eu recebo a verdadeira instrução, o que eu passo a ter? Compreensão, entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela passa a ser selada na minha mente e no meu coração. Abacuque, capítulo 2, Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler
Quem passa correndo? Dá para você ler alguma coisa correndo? Dá? Vamos lá. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Deus está falando para Abacuque, não é para agora não, mas escreve. Porque é no tempo determinado, é um tempo que está separado e preparado para ser entregue. Mas se apressa para o fim. Que tempo é esse? O tempo do fim. E não enganará, vai cumprir. Se tardar, se parece que está demorando, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor falou para Abacuque: Abacuque, pega esta visão e escreve sobre tábuas. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando Deus deu a lei para Moisés, foi escrita onde? Tábua de pedra. Tábua de pedra. Só que o Senhor Jesus veio e cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Então Jesus, a palavra diz que Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra principal. E o que traz esta pedra escrita nela? A própria palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Aleluia. Então nós vamos ver agora, nós vamos aprender que tábua é esta, que é para selar a palavra, que é para escrever a palavra no tempo do fim. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Diz assim: Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Esse Israel que a palavra está dizendo, não é o Israel antigo, porque eles quebraram a aliança. Jesus veio, eles receberam Jesus? Aceitaram Jesus? Não. Mas em João 1,11 fala, todos quantos, João 1,11 fala, veio para os seus, mas os seus não receberam. 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Quem recebeu Jesus se tornou o novo Israel. O novo Israel. Então a casa de Israel, o novo Israel. E daqui um dia eu vou ensinar para vocês o Israel espiritual. Ok? Foi uma aliança que Deus fez com o novo Israel, aqueles que receberam. E agora nós vamos aprender daqui uns dias o Israel espiritual. Então essa aliança não é com o Israel lá do Oriente Médio. Esta aliança aqui era com Israel espiritual e com o novo Israel. Diz assim: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu, aonde? Não, aqui está, não está coração não, primeiro. Entendimento, colocarei as minhas leis, a minha palavra onde? Na mente. Eu vou selar a minha palavra na tua mente. É isso que está dizendo, não é? Selarei, colocarei as minhas palavras na mente, no entendimento. Eu vou selar na mente e no entendimento. Aí ele fala, e em seu coração as escreverei. Qual é a tábua? Qual é a pedra? A tábua do coração, que eu vou escrever as minhas leis, as minhas palavras, eu vou colocar na mente e no coração. Deus está selando
o seu povo com a palavra da verdade, a palavra do verdadeiro ensinamento do Senhor, na mente e no coração. E olha só, aqueles que recebem a verdadeira palavra de Deus, olha o que acontece: e lhes serei por Deus, eu vou ser o Deus deles, e eles me serão por povo. Aqueles que tiverem a palavra da verdade selada na mente e no coração, Deus é o Deus deles, e eles são o quê? Povo do Senhor. Mas para isso tem que selar a palavra da verdade na mente e no coração. Tem mais. Ageu 2, 23. Então, ser selado pela palavra da verdade é o quê? Receber a palavra, crer na palavra, viver a palavra da verdade. Isto é ser selado, a verdadeira palavra de Deus, não é os falsos ensinamentos, não. Ageu capítulo 2, versículo 23. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu achar aqui que eu não achei ainda. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 23. Achou aí, amor? Me dá aí, por favor. Ageu 2, 23. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei, vou fazer de você como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. O que o Senhor está dizendo aqui? Que ia chegar um tempo que ele ia levantar alguém como Zorobabel, o sumo sacerdote, e iria fazer dele o quê? Um anel de selar. Um anel de selar o Senhor iria fazer de Zorobabel. Vocês lembram da passagem que Daniel foi colocado dentro da cova dos leões? O que o rei fez quando ele foi colocado? Foi com anel e selou. O anel era o quê? A assinatura, o carimbo do rei. Vocês lembram quando José foi colocado como governador no Egito? O que Faraó fez? Colocou o anel dele de selar, a assinatura. O anel de Zorobabel. O Senhor está falando aqui, né? Que aquele que teria a palavra de Deus no tempo do fim, seria como o anel de Zorobabel, o anel de selar, aquele que teria a autoridade de selar. Vamos ver, né? Aonde se cumpriu isto? Quem é este anel? Quem se tornou este anel? Isso foi uma profecia. Quem foi esse anel? Alguém sabe? Vamos descobrir agora. João 6, 27. João 6, 27. Diz assim: trabalhai pela comida
trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. O que Jesus está falando? Olha, se esforce, trabalhe, compre. O que é comprar na Bíblia? É ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Isaías 55, 1, vinde e comprai, ouça, para que a tua alma viva, para que você tenha vida. Então Jesus está falando, olha, não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que permanece, que é o quê? A palavra da verdade, a palavra de Deus. Se alimente, compre, aprenda a palavra de Deus. E olha o que ele diz no final: porque a este o Pai, Deus o selou. O que o Senhor Jesus está dizendo? Deus me selou, me fez um anel de selar. Esta profecia se cumpre, de Zorobabel, que nós lemos lá em Ageu 2:23, se cumpre em Jesus. Por que Jesus se tornou o anel de selar? Porque Ele é a própria verdade, Ele é a própria palavra. E qual é o selo que Jesus trouxe para a nossa vida? A palavra da verdade, os verdadeiros ensinamentos. Então quem era o anel de Zorobabel? Jesus. Jesus, que tem o selo da vida eterna. Ele tem o selo da vida eterna. E o que Jesus fez? Ele recebe a palavra, ele é a própria palavra. Ele é o pastor que agora ele começa o quê? Selar a palavra da verdade no coração dos discípulos, na mente dos discípulos. Ele pega aquilo que ele recebe e agora ele começa a selar na mente e no coração dos discípulos. João capítulo 17, versículo 14. João 17, 14. Diz assim: dei-lhes a tua palavra, eu os selei com a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que Jesus está falando aqui para o Pai? O Senhor me selou com a palavra, eu tornei o selo da palavra, o selo da verdade, o anel de Deus de selar. E o que ele fez? Ele começou a dar a palavra, ele começou a selar a palavra da verdade na mente e no coração dos discípulos. Todos foram selados? Todos receberam, mas teve um que não aceitou o selo: Judas Iscariotes, certo? Lucas capítulo 9, versículo 35. Lucas, versículo 9, capítulo 35. Olha o que diz: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. Deus falando: ouçam o meu filho, ouçam a palavra que ele tem vos ensinado. Para quê? Para serem selados pela palavra. Aleluia, Jesus. Ouçam, Glória a Deus. dê ouvidos, creiam no meu filho. Esse é o meu filho amado. Se vocês ouvirem e der crédito, vocês serão selados pela palavra da verdade, pelo selo de Deus. Tem mais? João capítulo 17. Volta lá. Versículo 8 e 9. Aleluia. João 17, 8 e 9. Diz assim:
porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram, receberam, aleluia, que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque agora são de quem? De Deus, são teus. Jesus falou: a palavra que o Senhor me deu, eu dei para eles, eu selei, eles me receberam, aleluia. E o que ele diz? Porque eles são Deus. O que Jesus está dizendo? Eu estou selando com a palavra, eu estou selando com o evangelho, eu estou selando a mente e o coração deles com a palavra da verdade. E agora eles são de quem? De Deus. Jesus selou os discípulos, aqueles que creram. Aqueles que creram foram selados pelo Senhor, aleluia, e eles passaram a ser de Deus. Então, meus irmãos, a palavra, ser selado pela palavra de Deus, é gravar a palavra de Deus na mente e no coração, guardar a palavra de Deus na mente e no coração. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, orientá-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ninguém conheceu a mente de Deus para poder instruí-lo, mas o Senhor nos deu a mente de Cristo. Cristo não é a palavra? Aleluia. Cristo não é a palavra? Ter a mente de Cristo é ser selado pela palavra da verdade. É ter o selo de Deus aqui, ó, a palavra da verdade selada na tua mente. Então, ser selado, irmãos, é ter a mente de Cristo, é ter a palavra de Deus gravada na mente e no coração. Quem entendeu, diga amém. Então, Jesus, ele foi o anel de selar na primeira vinda. E Jesus fez o quê? Selou os discípulos. E os discípulos começaram o quê? Selar outras pessoas. No dia de Pentecostes, quantas mil pessoas foram seladas? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas foram seladas no dia de Pentecostes. Ali em Atos, capítulo 3, fala do milagre da porta do templo, do paralítico, e depois fala que, ali em Atos 4, no comecinho de Atos 4, fala que cerca de 5.000 homens se converteram ao Senhor. O que aconteceu? Foram selados. Foram selados. Paulo teve um encontro com Cristo, e ele foi selado pelo quê? Pela palavra da verdade. Então, Deus nos selou, Deus me selou com a palavra da verdade, está me selando. Cada dia que eu ouço a palavra de Deus, a palavra da verdade, guardo na minha mente e no meu coração, eu estou sendo o quê? Selado pela palavra de Deus e separado para Deus. E o inimigo não vai poder tocar em mim, o inimigo não vai poder tocar em você. Agora nós vamos ver os selados na segunda vinda, porque Jesus vai voltar, vai ou não vai? Os selados pela palavra na segunda vinda. Diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3.
Apocalipse capítulo 7, versículo 2, 3. Vamos lá. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Que a palavra está dizendo? Que aqueles que forem selados pelo Senhor, pela palavra de Deus, aqueles que receberam o poder de danificar, de trazer dano, não poderão o quê? Tocar naqueles que são selados. Ou seja, aqueles que tiverem a verdadeira palavra de Deus, não sofrerão este dano, serão guardados, preservados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14, versículo 1. Apocalipse 14, versículo 1. Diz assim: acharam? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Mas será que está falando da Israel física? Tá? Não. Israel espiritual, que é o quê? A igreja do Senhor, a igreja da verdade. 144.000 que foram selados, estavam no Monte Sião, na igreja da verdade. Vocês vão aprender domingo aqui, quinta-feira, perdão, o estudo sobre montes e montanhas. Monte Sião, a igreja da verdade, aonde habita Deus, é o Monte Sião, aonde habita a verdade, a igreja da verdade. Então 144.000 estavam selados ali. Mas espera aí, apóstolo, só 144.000, quem são esses? 12.000 de cada tribo do Israel espiritual. São aqueles que selaram de tal maneira, entenderam de tal maneira a palavra, selando na tua mente e no seu coração, que se tornaram Bíblias ambulantes. Pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que sabem a Bíblia, que entendem a Bíblia, foram selados e escolhidos como 144.000. E qual vai ser a função desses 144.000 na vinda de Jesus? Eles vão governar com Cristo, eles receberão autoridade no governo de Cristo. Quem entendeu? E aí, apóstolo, se eu não conseguir ficar entre os 144, fique tranquilo, tem a grande multidão de branco. Glória a Deus. Vamos lá? Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9. Aleluia. Diz assim, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas,
que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que eu tenho que fazer? Eu estou mirando nos 144. Meu objetivo é o 144 para ficar pelo menos entre a multidão de branco. Deu para entender? Se eu não ficar entre os 144 que se tornou uma Bíblia ambulante, eu quero estar dentro da multidão de branco, daqueles que são salvos, daqueles que estarão ali na presença do Senhor, aleluia. Então tranquilize o teu coração, cele a palavra da verdade na tua mente, cele a palavra da verdade no teu coração, e se você não estiver entre os 144 mil, pelo menos você tem o selo, você é de Deus, não toque neles, não danifique, não destrua, não faça nenhum mal, e você estará junto com a grande multidão de branco, aleluia, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Oh glória! É forte, é forte, tremendo, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É manifesto que vocês são a igreja de Cristo, a carta de Cristo. Toda carta tem um remetente e um destinatário. Cristo escreveu e o destino é a eternidade, o destino é a salvação, o destino é a vida eterna. E não foi escrito com tinta, mas foi escrito pela revelação da palavra, escrita pelo Espírito Santo na tua mente e na tábua do teu coração, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do teu coração. O Senhor está escrevendo a palavra dele no nosso coração. O Senhor está selando a palavra dele no nosso coração. Estamos sendo selados pela palavra da verdade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quem sente a presença dele glorifica. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 2. Não, João primeiro, perdão, irmão. João 6:63. João 6:63. João 6:63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O que o Senhor está dizendo? Eu estou selando vocês com palavras de Espírito e vida. O que Paulo disse? Você não está sendo escrito por tinta, mas pela palavra da verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo o quê? As palavras que eu entrego para vocês, as palavras que eu entrego através do Evangelho, são palavras de vida, de salvação, de eternidade. As minhas palavras são vivas,
Porque Jesus é a vida. Jesus é a palavra e é a vida. A vida. Quando você deixa a palavra da verdade ser selada na tua mente, no teu coração, você está recebendo a vida que há em Cristo. Você está sendo liberto. Você está sendo liberta. Você está sendo transformado, porque a palavra de Jesus não produz morte, a palavra de Jesus produz vida. Glória a Deus. Vida. Agora Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida, a palavra dele é o quê? Espírito é vida. Espírito é? Porque a palavra de Jesus, a lei, a palavra de Jesus, aleluia, me livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estava selado para a morte, eu estava selado para o engano, para a mentira, mas o que aconteceu? Jesus veio, tirou o selo do inimigo e selou a minha vida com a palavra da verdade, selou a tua vida com a palavra da verdade, aleluia. E a lei do Espírito de vida, a palavra de Cristo é vida, me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Hoje eu sou selado, hoje eu sou selado. Onde está a morte, o teu aguilhão? Você não tem mais poder na nossa vida, porque estamos selados pela palavra de vida que há em Cristo Jesus. Ele é a própria palavra, Ele é a vida, e fomos selados e libertos da lei da morte e do pecado. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a seguir. Mais uma vez falando da aliança e do selo do Senhor, né? Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, o Israel espiritual, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. O que ele está falando? Eu vou selar a mente deles com a minha palavra. Eu vou selar a mente deles com a minha palavra, e as escreverei, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aqueles que têm o selo da palavra da verdade na mente e no coração, gravada. Não é o selo, irmão, escrito aqui, Deus. O que está escrito aqui é a palavra, que é o próprio Jesus, que está aqui selado na minha mente, mostrando que eu sou propriedade de Jesus. Ele é o meu Deus e eu sou filho dele. Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. Versículo 11: e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqueles que ouvirem a palavra da verdade e guardarem no seu coração. O que o Senhor está dizendo? Serão selados, e todos conhecerão que eu sou o seu Deus, que eles são o meu povo, que eles são os meus escolhidos, que eles são aqueles que foram selados, estão marcados. Só quem está marcado, selado com a palavra de Deus, levante a mão e glorifique. Só quem está marcado, selado com a palavra de Deus, adore o nome dele. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O que está acontecendo? Eu estou sendo selado pela palavra da verdade. A pastora Vera, minha esposa, está sendo selada com a palavra da verdade. E hoje eu estou fazendo o que aqui? Selando vocês com a palavra da verdade. Selando vocês, ensinando, instruindo. Então hoje
Quem é o anel de selar de Deus? Hoje, Jesus foi na primeira vinda, ele selou 12 discípulos, e os 12 discípulos foram selando. Hoje, o anel de Deus, aqueles que selam com a palavra da verdade, são os pregadores da palavra da verdade, os pastores de Deus, os pastores da verdade. Esses hoje são o anel de Deus, que estão colocando na tua mente e no teu coração a palavra da verdade. Os que pregam a verdade, pastores de Deus. Quem aprendeu? Eu sou selado, você é selado por esta palavra da verdade. E o selo define o quê? Direito de propriedade. Nós somos de Deus. Quem entendeu a palavra? Guarde no teu coração. Guarde. Deixa selado aqui, ó. É forte essa palavra? Tremendo. Que Deus te abençoe. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.